Olá pessoal, meu nome é Jerônimo Silveira Maiorca, sou atual representante do Núcleo de Memória do IFRS Campus Rio Grande. É com imenso prazer e alegria que a gente pode, nesta data de 30 de março de 2023, comemorarmos juntos os 59 anos de nossa instituição, contando o tempo desde o CTI até o IFRS Campus Rio Grande, desde 64 até 2023. Pois bem, nós iremos propor aqui um presente à comunidade de Rio Grande, os alunos, a comunidade interna também, os alunos, professores, ativos, egressos, alunos, profissionais, ativos, aposentados, terceirizados, a toda a comunidade, a todas as pessoas que se envolveram com essa história destes 59 anos, né? Parabéns para o CTI, parabéns para a FURG, que esteve junto do CTI por muito tempo, até a sua desvinculação para pertencer ao IFRS Campus Rio Grande, que é hoje o nosso antigo CTI. Parabéns para a comunidade atual do IFRS Campus Rio Grande. E esse presente é a inauguração do nosso canal no YouTube, do Núcleo de Memória do IFRS Campus Rio Grande, contendo ali um arsenal de entrevistas, de vídeo entrevistas que nós realizamos desde o ano de 2013, certo? Então nós vamos detalhar isso agora nos próximos minutos. Tentaremos ser o mais breve possível, porém fazendo uma considerações, né, na verdade, que precisam ser feitas, porque nós estamos num momento histórico, certo? É um marco para nós, do Núcleo de Memória de Rio Grande, poder inaugurar um canal do YouTube, totalmente do campus Rio Grande, contando a sua história, contando os seus fragmentos através das narrativas biográficas que o projeto Insignar em 2013 conseguiu captar, através da contribuição de diversas pessoas com fotografias, com artefatos, camisetas, troféus, histórias mil, né, que vocês vão ter acesso nesse canal do YouTube e também do Facebook. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma necessária saudação, né, ao nosso magnífico reitor, professor Dr. Júlio Chandro Heck e sua equipe de pró-reitores, ao nosso atual diretor-geral, professor Dr. Alexandre Jesus da Silva Machado e sua equipe diretiva aqui do Campus Rio Grande, também ao nosso colega lá do Campus Osório, colega Dr. Marcelo Viana, que é o presidente da Comissão Central dos Núcleos de Memória do IFRS. E, por fim, a toda a comunidade do IFRS Campus Rio Grande, também aqueles que pertenciam no tempo do antigo CTI, Colégio Técnico Industrial, que nos 25 anos da FURG recebeu o nome em homenagem ao professor, segundo diretor da escola do Colégio Técnico Industrial, professor Mário Alquati, certo? Gente, preciso falar aqui que é um momento histórico, já falei, né, óbvio, e que em 2013 nós começamos essas pesquisas, tá ok? Através de um projeto de extensão chamado Projeto Insignar. Essa página não existe hoje no Facebook, mas isso tudo foi fomentado para que nós chegássemos onde estamos hoje, certo? Em 2013, o projeto Insignar, que até foi batizado gentilmente pela minha esposa, Cristiane Maiorca, ela sempre batiza os meus projetos. Nós fizemos um projeto de extensão que se propunha a estar entrevistando esse pessoal que já pertencia, os profissionais que trabalhavam no CTI, os egressos, enfim, egressos que se tornavam professores, a comunidade toda que a gente tinha acesso. E eu preciso fazer menção, eu sei da dificuldade que é e do desafio que é, de se arriscar em citar nomes, porque foram muitas pessoas que contribuíram para que a gente chegasse até onde a gente chegou. A estruturação do Numen hoje, enquanto um espaço de salvaguarda de todo o acervo histórico do CTI e também ao IFRS já. Portanto, nós hoje contamos com uma estrutura física que a gente vai estar falando aqui no final, que você tem acesso, você que é aluno, você que é servidor,
Você que já não está mais nessa instituição, mas pertenceu a ela e tem vínculos fortes, nos visite e você vai ter acesso a tudo isso através das redes sociais, do YouTube, que nós estamos começando hoje com essa inauguração, mas também através do Facebook. Por enquanto, também temos o nosso acervo, tá? Que nós vamos dar os endereços ali, compartilhado com os demais campi, num repositório chamado, o nome da plataforma é Tainacan, e o endereço é memoria.ifrs.edu.br, certo? Lá vocês vão ver fotos do nosso campus, vocês vão ver vídeos, relatos, pequenos documentários, enfim, muita coisa vocês acessam lá nesse repositório. Mas o Campus Rio Grande está agora começando a divulgar os frutos do projeto Insignar através desse canal do YouTube, mas também através do Facebook, tá bem, gente? Então, o seguinte, insignar por quê, né? Insignus, do latim, é colocar uma marca em. E nós, naquele momento, nós buscávamos justamente captar, né, esse sentimento que as pessoas carregavam. Nós vivíamos um momento de transição ali em 2010, porque a lei da criação dos institutos federais foi do final de 2008, e isso providenciou, através da decisão dos dirigentes e da comunidade escolar do então CTI, e em comum acordo com a FURG, com a desvinculação da FURG e com a vinculação a essa nova entidade chamada IFRS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, e sendo um campus do IFRS, certo? Então, o projeto Insignar visou buscar marcas institucionais nessas pessoas que foram tão relevantes para a instituição. E, na verdade, todas as pessoas que perpassam por ela, tanto alunos quanto professores, técnicos, eles deixam marcas e eles recebem os reflexos dessas marcas, né? E foi isso que o projeto Insignar tentou registrar em 2013 e 2014. A partir disso, nós tínhamos outros objetivos, que era a estruturação de um núcleo de memória, que era a nomeação de alguns espaços, que era a separação de espaços para que esse núcleo funcionasse e assim por diante. Pois bem, menciono então aqui o nome de uma das componentes que foi chave nesse processo, uma pessoa que esteve do nosso lado na estruturação do projeto Insignar, professora Eda Maurente Machado, em memória, acabou nesse início de 2023 nos deixando, já aposentada, mas ela era uma figura muito icônica, né? Todos que a conheceram e vão ter o prazer de conhecer ela com a publicação do vídeo de entrevista que ela prestou ao projeto Insignar. Ela foi uma pessoa muito interessada e que nos abriu acesso para que todas as fontes nós tivéssemos acesso, né? Olha, eu conheço o pessoal que se formou na primeira turma do CTI, certo? Então ela nos levou para lá a ter acesso com essa gente, professor Rudá Kalikoski, professor Massaro e assim por diante. Nós tivemos acesso e fomos atrás e conseguimos entrevistá-los, né? Conseguimos até através da professora Iraí, por exemplo, ter acesso ao professor, primeiro diretor do IFRS, aliás, primeiro diretor do CTI em 1964, primeiro diretor da escola quando ela funcionou a partir de 30 de março de 64, depois que o professor engenheiro Alfredo Huck encaminhou o MEC a solicitação para o funcionamento do CTI, o professor engenheiro Ivo Pereira Braga deu início às atividades do Colégio Técnico Industrial, dentro da chamada Escola de Engenharia Industrial. Esse era o propósito e era onde funcionava esse nosso pavilhão central aqui, certo? Do IFRS. Quando você tem o pavilhão central ali foi... esse prédio foi construído para a Escola de Engenharia Industrial funcionar. E o CTI funcionou ali, certo? E em 64, anterior à data de criação da FURG. Em 69, o CTI vai e entra, se constitui dentro da Universidade Federal do Rio Grande também, da FURG,
e até 2008, a lei da criação dos institutos federais, a FURG, então, é a grande mãe do CTI, até que o CTI ele se desvincula e se vincula ao IFRS. Então o projeto Ensignar foi muito significativo, né? E nós trazemos esse nome da professora Eda porque ela foi muito preponderante para que tudo pudesse acontecer, né? Também lembramos aqui do nome da historiadora, a professora Laisa dos Santos Nogueira, tá? Que nos deu todo o aporte científico sobre a área da história. Eu de formação da administração, mas o que um administrador quer com a história? Na administração nós nos preocupamos com uma questão que nós temos um autor, o Robbins, que trata sobre cultura organizacional. E a cultura organizacional, um subitem dessa cultura organizacional é a memória institucional, né? Uma instituição, uma organização que não cuida da sua memória, que destrata a sua memória, que não dá valor à sua memória, ela está fadada a não constituir uma cultura forte ou não manter, não regar, né? Não alimentar uma cultura que tenha os seus valores, que mantenha a sua visão, que esteja fadada a se perder em seus objetivos, em suas metas, sem olhar para o passado. Então, essa era a preocupação do Jerônimo administrador em 2013 com o projeto Ensignar. E também vivendo aquele momento de transição do CTI para o IFRS, certo? Então a professora Eda e a professora Laisa foram importantíssimas, junto com outros colegas que compuseram ali o projeto Ensignar. Em 2013 ainda, o professor doutor Oswaldo José de Paula Barbosa, que era, naquele momento, o presidente do Núcleo de Memória da FURG, foi de extrema importância para que nós tivéssemos acesso a todo o acervo documental do CTI ainda dentro do Núcleo de Memória da FURG. E nós mantemos esse diálogo ainda com a FURG, com o Núcleo de Memória da FURG, hoje na figura do professor Péricles Antônio Fernandes Gonçalves. Um abraço para vocês, doutor Oswaldo, professor Dr. Péricles Antônio Fernandes Gonçalves, pela manutenção dessa parceria, desse diálogo. E ali nós conseguimos fazer uma coleta dos documentos, das fotografias, das bibliografias que já tinham sido escritas sobre a história do CTI, sobre a história do Colégio Técnico, porque a nossa história, então, ela se combina, ela se converge, ela caminha lado a lado durante de 69 a 2008. Então vejam que é uma história bem longa, né, de relacionamento que não dá para se desfazer laços assim no mais. Então, professor Oswaldo Barbosa, professor Péricles, obrigado por essa parceria com o nome da FURG. O projeto Ensignar buscou muito lá e agradece também a todos os entrevistados. Daquele momento, em 2013 ainda, nós conseguimos entrevistar, por exemplo, o professor Oswaldo Casares Pinto. Já em memória também, nos deixou no final do ano de 2017. Ele foi entrevistado em 2013, assumiu um comprometimento, né, junto com o nosso projeto de pesquisa. Vocês vão ver agora que o Núcleo de Memória, ele começa esse canal do YouTube com uma perspectiva. Qual é a metodologia dele, né? Ou qual é a forma que ele vai se organizar? Através de séries, né? Hoje a gente está acostumado muito com as séries, né? Séries da Netflix, séries de outras plataformas de streaming. Então, dentro do YouTube nós vamos organizar o nosso conteúdo em séries. E nós fizemos questão de inaugurar uma série chamada De Aluno a Reitor, porque o professor Oswaldo guardava esse título quando então ele assume a reitoria e ele acaba nos deixando como reitor no final de 2017. Ele entra como aluno em 1977 no curso de Eletrotécnica e acaba a sua carreira e a sua passagem por este espaço e tempo no mês de dezembro de 2017, fechando 40 anos de envolvimento com essa instituição. Então, o professor Oswaldo, ele é entrevistado em 2013 e
ele se compromete ainda, dando entrevista ao Projeto Insignar, em 2013, a promover esse projeto de memória, porque ele acreditava que a memória era algo a ser preservado, era algo importante institucionalmente, era uma lacuna que nós tínhamos. Né? E ele sempre me falava, sempre nos procurava, a minha professora Eda, gente, olha só o documento que eu encontrei, né? Ainda essa semana nós estávamos vendo alguns e-mails que ele nos encaminhava, e ele era um incentivador. E ele, ao chegar ao cargo de reitor, ele não se abstém desse compromisso, muito pelo contrário, no ano de 2017, então, ele vai e acaba nos convidando, através também do professor que era pró-reitor naquele momento, o professor José Eli Santos dos Santos, que é o nosso professor do Campus Rio Grande, a fazer parte do programa de implementação dos núcleos de memória do IFRS, no ano de 2017. E nós aceitamos o desafio de dar prosseguimento nas pesquisas sobre a memória institucional e a implantação dos núcleos de memória nos campi do IFRS. O professor Oswaldo, então, faz a portaria, nós damos andamento nas discussões, nos grupos de trabalho sobre isso, e as articulações aconteceram até que, então, o professor Oswaldo acaba partindo no final de 2017 e o professor Júlio, nosso reitor em exercício, também acaba ratificando esse compromisso com a memória institucional, e aí ele refaz a portaria com mais representantes também de outros campi, e hoje nós podemos dizer que os núcleos de memória funcionam praticamente em todos os campi do IFRS, né? Uns com uma história um pouco de tempo, né, um pouco mais curta, outros com história mais que centenária, como, por exemplo, o Campus Porto Alegre. Né? Nós faremos 60 anos agora, no ano que vem. Pois bem, inaugurar o canal do Núcleo de Memória do Campus Rio Grande na data do seu aniversário, 30 de março, para nós é motivo de muito orgulho, porque a instituição nos gera orgulho. Com respeito ainda ao professor Oswaldo, nós trataremos agora em seguida sobre essa série que nós preparamos para inaugurar o Núcleo de Memória. É a primeira série, é a primeira playlist. E nessa playlist nós, entrando em contato com a sua viúva, a professora Lenira, né, nós tivemos total apoio dela para essa preparação desse especial de inauguração do nosso canal. Nós temos uma série de entrevistas. Você que foi entrevistado, não fique achando que nós fizemos preferência por A, B, C ou D, ou porque o Oswaldo foi preferido e outros não, mas porque o professor Oswaldo realmente ele tem uma trajetória ímpar, né, dentro da instituição IFRS. Temos outros diretores, temos outras histórias também totalmente singulares, mas sob o ponto de vista de ter sido aluno na mesma instituição e ter sobre essa, mesmo que transição ao IFRS, chegar ao cargo de reitor, é uma história um tanto incentivadora para você que é aluno, para todos nós que trabalhamos também no IFRS e que até mesmo fomos egressos, muitos de nós que trabalhamos no IFRS, fomos egressos dessa instituição, certo? Depois aqui eu tenho o agradecimento a cada entrevistado para o Projeto Insignar, ao nosso diretor atual, Alexandre Jesus da Silva Machado, que não tem medido esforços na estruturação do núcleo de memória, certo? Tanto quanto ao espaço para exposição que nos foi concedido em 2018, bem como agora no ano de 2022, de uma sala para que a gente tivesse a administração, a salvaguarda dos documentos, dos acervos fotográficos, de computadores para digitalização de fotografias, de documentos, um computador para edição. Já temos um espaço ali para realização de podcasts, de entrevistas, já realizamos entrevistas, por exemplo, com várias câmeras, né, no melhor cenário possível, e estamos caminhando para estruturar
mais ainda o nosso núcleo de memória. Então, ao professor Alexandre Machado, bem como aos seus diretores, o nosso muito obrigado em nome do núcleo de memória. Aos colegas do Numen, todos pela participação, pelo envolvimento, pelo comprometimento, pelo auxílio em cada decisão que a gente compartilha. Em especial, eu gostaria de citar o nosso colega, que é da área de tecnologia da informação, Luiz Fernando Oliveira Lopes, que tem sido meu braço direito junto ali no núcleo de memória, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. Motivo também que a gente alcança a divulgação e a criação, inauguração desse canal do YouTube, por exemplo, do Facebook, armazenamento de muita coisa, gente, muito acervo em vídeo, em fotografia, documental, né? Muito obrigado, Luiz, por toda a tua força e teu apoio. Também ao professor, especialmente o professor Loureiro, né, que falou de CTI, falou do Loureiro, né? O professor Loureiro já foi diretor por 2 gestões também no CTI, tempo CTI, e continua na ativa. Ele é uma fonte que a gente sempre recorre a ele para que nos vá desvendando, né, os fragmentos, as arestas da memória que nos ficam pendentes, né? Então ele vai sempre ser acaba sempre sendo um recurso sempre disponível, sempre de boa vontade para contribuir com esse tema. Ele é uma figura muito icônica e que representa bem esse sentimento de pertencimento, guarda as memórias com muito afeto e contribui demais para a memória institucional. Ainda dentro do IFRS, vou citar alguns nomes aqui, gente. Tá? Citar nome é um problema mesmo, né? É um problema. Mas são necessários, tem nomes que não tem como passar em branco. Dentro do IFRS, eu tenho aqui, no trabalho de estruturação, no ano de 2022, né, na sala A101, que é a nossa sala de administração, de edição de vídeos e imagens, de cada mobiliário, de tudo que foi buscado, certo? Nós precisamos citar aqui alguns nomes. Por exemplo, da nossa colega enfermeira Carla Regina André Silva, tá? Uma figura preponderante no auxílio, né? Eu trabalho junto com ela no NAPNE ali, e ela está sempre apoiando o núcleo de memória, certo? Incentivando as ações, dando ideias, participando, dando entrevistas, enfim, muito obrigado, Carla, por tudo que tu tens feito para o nosso núcleo. Professor Luciano Vargas Gonçalves, da área do curso de tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas, lá da área de TI, da área dos cursos de TI, né? Então, o professor Luciano nos ajudou muito na área de tecnologia, de equipamentos, né, no suprimento de alguns equipamentos que foram essenciais para que a gente pudesse fazer esse canal. Também ao professor Serguei Nogueira da Silva, tá, que tem gentilmente ali nos ajudado tanto na questão da internet quanto no suporte em diversos momentos ali. Cito mais 2 colegas, o colega Arthur Freitas Arocha, também na área de TI, e o colega Mário Fernando Curro, tá? Que são colegas que a gente tem podido contar nessa nossa trajetória de pesquisas desde 2013 até esse momento. Muito obrigado, gente. Faço menção a todos os professores também do programa de pós-graduação em História da FURG, PPGH da FURG, porque nos incentivou a pesquisar e alcançar esses objetivos que estamos alcançando hoje. O que inclui esse canal, inclusive, do núcleo de memória. A estruturação do espaço físico e todo o aporte científico para que isso fosse feito de forma profissional. Muito obrigado ao pessoal do PPGH da FURG, que nos abraçou o meu projeto de pesquisa sobre a nossa memória institucional. Eu sou um pouco suspeito para falar, eu sempre disse para eles, porque eu sou egresso também do CTI. Mas, enfim, professor doutor Marlon Borges Pestana, meu orientador, professora doutora Rita de Cássia Greco dos Santos, professor doutor Cláudio Renato Moraes da Silva,
professora doutora Júlia Matos, professora doutora Adriana Kivansky, professora Rosane Neumann, entre outros professores. Muito obrigado por incentivo a gente a poder criar espaços de memória e valorizar estes espaços e potencializar essas criações, né? Capacitar-nos, nos preparar, tem preparado o corpo docente da cidade de Rio Grande, pesquisadores, enfim, para que se valorize a memória, para que se valorize a cultura e o patrimônio material, né? Então, muito obrigado a vocês do PPGH. Finalizando a minha fala, preciso convidar a vocês todos a assistirem a nossa primeira playlist ou série que nós intitulamos de Aluno a Reitor, a qual homenageia a trajetória, né, do nosso tão querido, saudoso professor Oswaldo Casares Pinto, numa série que nós intitulamos De Aluno a Reitor, certo? Convide suas turmas aos professores, convide suas turmas a participarem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e assistam essa série, né? Nós precisamos agradecer por isso aos amigos do professor Oswaldo, saudoso professor Oswaldo, que já prestaram entrevistas para nós e nós estamos em busca dos demais, certo? E nem todos os vídeos ainda estão publicados, gente, tá bom? Essas playlists, justamente, eu preciso explicar que essas playlists, elas serão listas, né? Então, as séries estão organizadas, mas essas séries não têm fim. Por exemplo, a própria inauguração do Núcleo de Memória nesse 30 de março, ela não é estanque, né? Todo aquele servidor, todo aluno que queira deixar um registro nesse momento de inauguração do Núcleo de Memória e quiser fazer parte dessa série, ele gravará o seu registro junto a gente, nos procurará e ele vai estar presente nessa playlist. Assim também no especial de Aluno a Reitor. Essa é a nossa intenção. Não existe uma lista limitada para fazer uma homenagem a este professor que tanto orgulha a instituição CTI, FURG e IFRS, professor Oswaldo Casares Pinto. Agradeço por isso a receptividade da sua esposa viúva, professora Carmen Lenira de Ávila Pinto, que nos aceitou com muita honra por esta homenagem que nós decidimos prestar sobre uma biografia institucional motivadora. E nos prestigiou com as contribuições para o acervo de nosso núcleo de memória, dando artefatos, depoimentos, indicando os entrevistados para este especial e também prestando entrevista, ela juntamente com o irmão do professor Oswaldo Casares Pinto, o professor da FURG, professor Ernesto Casares Pinto, que foi inclusive professor do seu irmão, Oswaldo Casares Pinto, no próprio CTI. Fizemos uma entrevista muito valiosa e em breve estará aqui também na playlist de Aluno a Reitor. Enfim, muita história, muitas marcas. A história do CTI e IFRS, ela não é apenas grande pelo seu número de biografias, momentos, projetos e ações. Ela é grande por causa do seu potencial, ela é grande por causa do seu impacto que gerou nas diversas famílias e, por consequência, na sociedade, através da mudança de cada indivíduo e das perspectivas que abre. Como diria o professor Oswaldo Casares Pinto, que vocês vão assistir na entrevista dele, que já está postada no canal do YouTube do Núcleo de Memória, você acessa, ele falava, né, que o CTI e agora o IFRS, podemos dizer, ele não forma apenas na área técnica, ele forma uma pessoa para ser cidadão do mundo, né? Então amplia a visão de mundo, né? E este é o nosso papel para refletirmos diariamente. Sobre este canal, informamos que já temos cerca de aproximadamente 28 entrevistas realizadas. Os vídeos serão organizados em séries, né, em playlists, e essas séries playlists, como eu já falei,
é bacana esse formato, porque ele permite que você possa participar de qualquer série dessas. Não é ela não é estanque, ela não é fechada. Então, qualquer um que queira contribuir para qualquer série, nós teremos a série A História dos Egressos, por exemplo, que nós temos que ir atrás. Nós teremos a série do Projeto Insignar, que vai ter todas as suas entrevistas indexadas ali. A série que estamos inaugurando hoje, 30 de março, no aniversário de 59 anos da nossa instituição. Então, temos também uma playlist especial nessa data, que é a playlist inauguração do canal. Então, você também nos procure para isso. Então, são várias playlists que você pode estar participando e nunca fecharemos o público. Você que quer participar, procure o Núcleo de Memória, nós iremos fazer o registro junto com você e vamos publicar na nossa plataforma. A plataforma é para o IFRS, é para a comunidade rio-grandina e para todos que estiverem a fim de pesquisar mais sobre essa instituição. Bom, então fiquem à vontade para assistirem e entrar em contato conosco para poderem contribuir. Nós estamos recebendo sempre, né, fotografias, materiais impressos, camisetas, artefatos, troféus. Gente, compartilha mesmo com a gente, tá? Isso é muito valioso para a instituição. Daqui a muito tempo, você hoje é aluno, talvez não dê tanto esse valor, mas quando você sair do CTI, quando você sair do IFRS, né? Estou falando aqui do CTI, né? Do IFRS, você vai querer lembrar, você vai querer retornar. Isso era uma marca que o próprio professor Oswaldo falava no seu relato, né? O CTI e o IFRS agora é um lugar muito aconchegante que as pessoas que saem, elas geralmente costumam voltar. Então, busquem lá, mexam, revirem seus baús, né? Revirem seus baús, fotografia, aos professores antigos, aos técnicos antigos, aos que já se aposentaram. Venham estar com a gente no Núcleo de Memória do Campus Rio Grande. Nós queremos a tua fala, nós queremos o seu relato, que certamente contribuirá para que a gente venha entender cada vez mais, né, os fragmentos dentro de cada narrativo, e isso faz a gente entender melhor o todo, né, porque a história também é grande sob o aspecto de quase 60 anos de vida. Visite nossos espaços físicos e espaços virtuais. Os espaços virtuais nós temos agora, então, o Núcleo de Memória no YouTube, certo? Comente, enfim, indique para os seus amigos. E também hoje, na mesma data, 30/3, estamos inaugurando no Facebook, certo? A nossa página do Núcleo de Memória IFRS Campus Rio Grande. Procura lá, comenta, marca seus amigos, enfim. É esse movimento, essa interatividade que a gente quer ter. Nós já temos um outro espaço virtual, que é memoria.ifrs.edu.br, que a nossa comissão central do Núcleo de Memória instalou, né, essa plataforma Tainacan, chamada Tainacan, e lá tem todo o acervo fotográfico, também muita coisa de vídeo, mas Campus Rio Grande está, nesse momento, fazendo vamos dizer assim, uma replicação desse conteúdo exclusivo do Campus Rio Grande como um ato de identidade, né, local, como um ato de marcar a identidade local e a cultura local sobre os diversos aspectos que se pode pensar e pesquisar. Temos os espaços virtuais, são esses, então: Núcleo de Memória no YouTube, Núcleo de Memória no Facebook, também temos o repositório memoria.ifrs.edu.br. O nosso e-mail é numen@riogrande.ifrs.edu.br, certo? Então, mande ali as suas fotografias, coloca ali quem estava na foto, o local, a data, o máximo que você souber sobre esse evento será de grande valia, tá? Temos os termos de doação, você pode se chegar na sala física do Numen, na sala A101, no Anfiteatro Arli Barros do Campus Rio Grande, tá bom? Do IFRS Campus Rio Grande, nos procure, tá bem? E o e-mail é este, já foi informado, a sala é A101, e temos um espaço de exposição também, que está lá. Incentivamos aos professores de História, aos professores das demais
disciplinas, em algum momento, levem os alunos lá, ao lado da direção geral ali, temos um espaço de exposição que está ali contando um pouco da história do nosso Colégio Técnico Industrial até os dias de hoje com o IFRS. Fique com essa frase do historiador francês Marc Bloch que diz: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Tá bem? Fique com essa frase, medite, tá? E faça parte do núcleo de memória. Parabéns, CTI IFRS, parabéns a todos que fazem parte dessa história e vida longa ao IFRS, Campus Rio Grande, vida longa à educação profissional e tecnológica. Até mais.